Eu lembro perfeitamente da primeira vez que entrei num carro novo, e precisei de 3 menus, 2 cliques errados e quase um curso técnico só para aumentar o ar-condicionado. Parecia que eu estava tentando mandar um fax dentro do celular. Durante anos, quando a gente reclamava dessas telas gigantes, as montadoras basicamente diziam: se vira, isso é o futuro. Tiraram o botão, sumiram com o step, esconderam até a vareta de óleo, e ainda juravam que o computador sabia mais sobre o seu carro do que você mesmo. Só que algo curioso começou a acontecer. As vendas caíram, os clientes cansaram, e o público simplesmente parou de aceitar pagar caro por carro complicado. E adivinha? Agora as próprias fabricantes estão voltando atrás, não por bondade, mas porque foram obrigadas. Se você já faz parte da comunidade do canal, já deixa o like porque sabe que o conteúdo é bom. E se ainda não deixou, relaxa. Até o final você vai ter certeza. Porque hoje a gente vai ver as 9 funções ou recursos que arrancaram dos carros e que estão começando a voltar depois da maior pressão dos motoristas dos últimos anos. E a maior virada de todas começa agora. E aqui começa uma das maiores vergonhas da indústria automotiva moderna. Chegamos ao ponto em que órgãos de segurança precisaram intervir porque as montadoras decidiram transformar funções básicas do carro em aplicativo de celular. A partir de 2026, carros vendidos no Brasil começam a perder pontos de segurança se não tiverem controles físicos reais para funções essenciais. E não estamos falando de luxo. Não. Estamos falando de coisas básicas. Seta, alerta, limpador de para-brisa, buzina e chamada de emergência. Coisas que você precisa usar sem pensar. Porque vamos ser honestos, ninguém deveria procurar botão de desembaçador enquanto dirige na chuva, igual quem tenta achar Wi-Fi escondido em Smart TV velha. E o motivo dessa mudança é quase constrangedor. Uma revista brasileira, que eu não posso falar o nome, fez um teste simples. Pegaram carros modernos cheios de tela e compararam com o modelo antigo cheio de botões físicos. A tarefa era ridiculamente fácil: ligar o aquecimento, aumentar 2 graus da temperatura, ativar o desembaçador e mudar a estação do rádio enquanto o carro rodava 110 km por hora. O resultado parece piada. Um SUV atual, cheio de botão tradicional, levou cerca de 10 segundos. Carros elétricos modernos, custando o equivalente a 300 ou até 600 mil reais, demoraram até 45 segundos. Isso significa mais de 1 quilômetro inteiro rodando enquanto o motorista divide a tensão entre estrada e tela. Na prática, tecnologia mais nova, dirigibilidade pior. E quando até carro premium começa a falhar no básico, o mercado reage rápido. A própria Volkswagen admitiu publicamente que remover botões foi um erro. Modelos mais recentes já estão voltando com comandos físicos para ar-condicionado e áudio. Hyundai fez o mesmo depois que clientes praticamente imploraram pela volta dos controles tradicionais. Até marcas esportivas perceberam que sensibilidade ao toque no volante parecia moderno. Até o motorista errar o comando numa curva. O que aconteceu foi simples. Durante anos venderam a ideia de que tela significava evolução. Mas motorista não quer tablet com roda, quer controle imediato. E agora o chamado culto da touchscreen começou a recuar. Porque segurança pesa mais que aparência futurista. E o próximo item mostra algo ainda mais absurdo. Porque não foi só botão que desapareceu dos carros. Foi algo que todo motorista só percebe quando já é tarde demais. Se você é do time que prefere ficar com seu carro por causa dos botões físicos, deixa o like, mas se você prefere botões digitais, deixa um comentário eu. E o item número 8 é aquele que só vira assunto quando acontece a tragédia clássica brasileira. Domingo, estrada vazia, chuva começando, e o carro faz aquele toque-toque-toque que todo motorista reconhece imediatamente. O pneu furou. Durante mais de uma década, as montadoras convenceram o mundo inteiro de que o step era algo ultrapassado. No lugar dele, passaram a entregar pneus Runflat ou aquele famoso kit com espuma reparadora, basicamente uma lata que promete salvar o dia, e normalmente só termina de destruir o pneu. A explicação oficial era linda: menos peso, mais espaço no porta-malas, eficiência energética. A explicação real? Corte de custos. Porque ninguém contou que pneus Runflat podem custar o dobro ou até o triplo de um pneu comum, deixam o carro mais duro em buracos, algo maravilhoso nas ruas brasileiras, e muitas vezes nem existem pronta entrega fora das capitais. Furou numa viagem? Prepare-se para esperar guincho como quem pediu delivery em cidade pequena às 2 da manhã. E o tal kit reparador? Funciona, se o furo for pequeno. Se rasgar lateral ou pegar buraco forte, coisa absolutamente rara no Brasil, claro,
Acabou. O pneu vira lixo. Durante anos, marcas premium eliminaram completamente o step. Só que começou a acontecer algo interessante. Donos ficaram presos na estrada, relatos explodiram em fóruns, e o mercado de usados começou a desvalorizar carros sem roda reserva. Resultado? Recuo silencioso. Modelos mais novos já voltaram a oferecer step, inclusive SUVs de luxo que antes ignoravam completamente essa possibilidade. E junto com ele veio outra surpresa: pneus convencionais retornando, melhorando conforto, estabilidade em piso irregular e até o silêncio dentro da cabine. Ou seja, depois de anos tentando reinventar algo que funcionava perfeitamente, descobriram o óbvio: quando o problema acontece de verdade, aplicativo nenhum substitui uma roda extra. E o mais curioso é que o próximo item não desapareceu do porta-malas, ele sumiu de dentro do motor, e colocou muita gente em risco sem nem perceber. Agora o item número 7 é, sinceramente, o tipo de decisão que faz qualquer pessoa que gosta minimamente de carro perder a paciência. Porque alguém, em algum escritório com ar-condicionado perfeito, olhou para uma peça que funcionava há mais de 100 anos sem dar problema, e decidiu que ela era desnecessária. Sim, estamos falando da vareta de óleo. Aquela haste simples, barata, impossível de dar erro, que em 5 segundos mostrava se o motor estava saudável, foi substituída por um sensor eletrônico escondido dentro do óleo quente do motor. Um ambiente cheio de sujeira, temperatura absurda e vibração constante. Basicamente o pior lugar possível para colocar eletrônica. E aí veio a promessa moderna: não precisa mais verificar nada, o carro avisa. Só esqueceram de combinar com a realidade. Começaram a surgir relatos de carros acusando falta de óleo numa semana e excesso na outra, sem ninguém ter mexido em absolutamente nada. Proprietários ficavam sem saber se confiavam no painel ou no próprio instinto. E aqui entra um detalhe que pouca gente comenta: motores modernos, principalmente turbo, consomem óleo naturalmente. Alguns chegam a gastar quase 1 litro a cada poucos milhares de quilômetros, algo considerado normal pelas próprias fabricantes. Agora pensa comigo: se o carro consome óleo aos poucos e você não tem como conferir manualmente, você está basicamente apostando a vida do motor em um sensor eletrônico. No Brasil isso pesa ainda mais. Trânsito pesado, calor intenso, combustível variável e manutenção muitas vezes espaçada aumentam o desgaste. Um nível baixo de óleo aqui não significa só perda de desempenho, significa risco real de prejuízo enorme. E o mais curioso, em alguns modelos topo de linha, a vareta nunca chegou a desaparecer de verdade. Ela continuava lá, escondida no cofre do motor, quase como se fosse um segredo. Oficialmente mandavam confiar na tela. Extraoficialmente, mecânicos sabiam exatamente onde procurar. Ou seja, até as próprias montadoras sabiam que eliminar totalmente esse controle talvez não tivesse sido a melhor ideia. Hoje começa um movimento discreto de reconhecimento, facilitar novamente a verificação mecânica básica, devolver ao motorista a capacidade de entender o próprio carro, sem depender de menu digital ou diagnóstico eletrônico. Porque tecnologia ajuda, mas quando o assunto é proteger um motor que custa dezenas de milhares de reais, nada substitui ver com os próprios olhos. E o próximo item é outro clássico que foi vendido como evolução, mas acabou tirando algo que muitos motoristas só perceberam quando já não podiam mais voltar atrás. O item número 6 parece pequeno, até você dirigir num dia de calor absurdo, trânsito parado, suor escorrendo, e perceber que precisa abrir o menu digital só para aumentar o vento do ar-condicionado. Sim, chegamos nesse nível. Durante décadas, todo carro seguia uma lógica genial de tão simples: 3 botões giratórios. Um para a temperatura, outro para a velocidade do ventilador e outro para a direção do ar. Você ajustava sem olhar, sem pensar, quase no automático. Até o passageiro resolvia o clima do lado dele sem atrapalhar quem estava dirigindo. Funcionou perfeitamente por mais de 50 anos. Aí alguém decidiu que o botão físico não parecia tecnológico o suficiente e transformaram algo instantâneo em uma experiência digna de configurar celular novo. De repente, mudar a intensidade do ar virou sequência de toques, deslizes e menus escondidos. Em alguns carros, o desembaçador, algo essencial na chuva, ficou enterrado dentro de submenus. Ou seja, para enxergar melhor a estrada, você precisava parar de olhar para ela. E o público reagiu rápido. Pesquisas internas mostraram algo que qualquer motorista já sabia: ninguém gosta de depender de tela para funções usadas o tempo todo. Resultado:
As montadoras começaram um retorno silencioso aos comandos físicos. SUVs modernos voltaram a trazer botões reais e seletores giratórios mesmo mantendo telas grandes no painel. Modelos médios e compactos também começaram a recuperar controles separados para ar-condicionado e áudio, justamente porque os clientes reclamavam da distração constante. E aqui entra um detalhe interessante: algumas marcas nunca abandonaram essa ideia. Fabricantes conhecidas pela confiabilidade mantiveram comandos físicos tradicionais e, coincidentemente, continuam tendo ótima aceitação no mercado brasileiro, especialmente porque nossas condições exigem ajustes rápidos o tempo inteiro: calor intenso, chuva repentina, vidro embaçando no trânsito pesado. Mas atenção, nem todo retorno é completo. Alguns carros usam aqueles botões sensíveis ao toque, que parecem modernos, até você encostar sem querer num buraco e mudar tudo errado. Na prática, é quase a mesma frustração da tela. A lição que ficou é simples: ar-condicionado não é entretenimento. É segurança e conforto imediato. Esconder funções básicas dentro de software nunca foi evolução de verdade. Foi economia disfarçada de inovação. E o próximo item mostra outra mudança vendida como avanço tecnológico, mas que acabou tirando algo que muitos motoristas só valorizam quando percebem que o carro perdeu completamente a conexão com a estrada. E o item número 5 é aquele que muita gente só percebe que sumiu, quando realmente precisa dele: o velho e confiável freio de mão com alavanca. Durante anos, venderam o freio de estacionamento eletrônico como uma revolução. Um simples botão, ativação automática, função auto-hold no trânsito. Tudo parecia mais moderno, mais confortável, mais sofisticado. E sim, no dia a dia ele realmente é prático. O problema é o que ninguém colocou no comercial. Quando um freio de mão tradicional apresenta problema, normalmente é cabo desregulado. Ajuste simples, barato, qualquer mecânico resolve rápido. Já o sistema eletrônico, se falhar, acabou. O carro pode simplesmente ficar sem freio de estacionamento até passar por diagnóstico eletrônico e reparo especializado. Ou seja, antes era mecânico, agora virou dependente de módulo, sensor e software. E existe outro detalhe que quase ninguém comenta: o freio de mão manual sempre funcionou como backup mecânico real. Em uma emergência extrema, perda do sistema principal de freio, por exemplo, ele ainda permitia controlar o carro gradualmente. O botão eletrônico depende da central entender o comando e decidir obedecer. Na Europa, menos de 10% dos carros novos ainda mantêm a alavanca tradicional. A eliminação foi praticamente total nos modelos urbanos e SUVs familiares. Mas algumas marcas focadas em robustez e custo de manutenção continuam resistindo, priorizando simplicidade e facilidade de reparo. Algo que faz ainda mais sentido em países como o Brasil, onde estrada ruim, poeira e uso severo fazem parte da rotina. Curiosamente, carros feitos para quem gosta de dirigir nunca abandonaram essa peça. Esportivos leves e modelos voltados à experiência ao volante continuam usando a alavanca física justamente porque ela oferece controle direto, previsível e imediato. Isso mostra algo importante: essa não é uma função que está exatamente voltando, é uma que ainda estamos tentando impedir que desapareça de vez. Porque às vezes, na tentativa de deixar o carro mais inteligente, acabaram tirando justamente aquilo que dava ao motorista o controle quando tudo dava errado. E o próximo item é ainda mais polêmico, porque envolve algo que mudou completamente a sensação de dirigir sem muita gente perceber o motivo. O item número 4 mexe diretamente com algo que muita gente nem percebeu que perdeu, até começar a pagar manutenção: os motores aspirados naturais. Durante anos, as montadoras praticamente decretaram o fim deles. A promessa era irresistível: motores menores, com turbo, entregando mais potência e menos consumo. Nos testes de laboratório, funcionava perfeitamente. Na vida real, nem tanto. Porque motor turbo é quase como café forte, entrega desempenho quando você pisa, e justamente por isso você acaba pisando mais. Resultado: o consumo prometido muitas vezes desaparece no trânsito pesado, nas subidas ou nas ultrapassagens do dia a dia brasileiro. Além disso, o conjunto fica muito mais complexo. Turbinas girando a mais de 100.000 rotações por minuto, temperaturas absurdas vindas do escapamento, intercooler, válvulas extras, mangueiras pressurizadas. Mais peças significa mais pontos possíveis de desgaste. E quando algo falha, raramente é barato. Aqui no Brasil isso pesa ainda mais. Combustível de qualidade variável,
Calor intenso e uso severo em cidades congestionadas aceleram o desgaste desses sistemas. Quem roda muito sabe, manutenção preventiva vira obrigação. Enquanto boa parte da indústria correu para o turbo, algumas fabricantes seguiram outro caminho, e hoje parecem até visionárias. Motores aspirados modernos continuam equipando sedãs e SUVs conhecidos pela durabilidade justamente porque trabalham com menos pressão interna e menos esforço mecânico. O famoso conjunto 2.0 aspirado presente em modelos médios vendidos no Brasil é um ótimo exemplo. Entrega potência suficiente para o uso diário, funcionamento suave, manutenção previsível e alta longevidade. Não impressiona em ficha técnica, mas também não aparece frequentemente em oficina por falha grave. Híbridos populares também mantiveram motores aspirados justamente pela confiabilidade. Eles trabalham em rotações mais estáveis, consomem pouco no trânsito urbano e apresentam índices baixíssimos de problemas mecânicos ao longo dos anos. E talvez esse seja o ponto mais interessante: motores aspirados raramente viram manchete, porque simplesmente funcionam. A mudança ainda não virou regra, normas de emissão continuam empurrando o mercado para motores menores e turbinados. Mas o sucesso contínuo de carros conhecidos pela confiabilidade mostra que existe, sim, uma demanda enorme por simplicidade mecânica. E aos poucos, algumas montadoras começam a perceber que nem todo motorista quer um motor mais tecnológico. Muitos só querem o que aguenta anos sem dor de cabeça. E o próximo item mostra outra decisão tomada em nome da eficiência, que acabou mudando completamente a sensação de dirigir sem ninguém pedir por isso. O que era item básico em um carro popular lá em 2005, hoje pode virar um opcional caro, quando ainda existe. Número 3. O câmbio manual. E aqui vai a verdade que muita gente não quer aceitar. O câmbio manual não vai voltar para os carros de massa. Essa batalha, no mercado comum, praticamente já foi perdida. Mas ele ainda resiste em alguns lugares onde dirigir ainda importa de verdade. A Porsche continua oferecendo câmbio manual nas linhas Porsche 911 e Porsche 718. Pouca gente escolhe, algo entre 10% e 15%, mas a marca entende que o entusiasta quer ter opção. A BMW só manteve o manual no BMW M2 depois de muita pressão dos fãs. Enquanto isso, ele já desapareceu do BMW M3 e do BMW M4 em vários mercados. Existem marcas que continuam sendo praticamente um símbolo de resistência, manual como padrão, automático apenas como opção. E a Toyota foi além. Ela desenvolveu transmissões manuais específicas para o Toyota GR Corolla e o Toyota GR Yaris, porque sabe que quem compra hot hatch ainda quer os 3 pedais. Agora, quando a gente olha para os carros do dia a dia, o cenário muda completamente. O Ford Focus Street virou automático em vários mercados. E o Volkswagen Golf GTI também passou a ser automático na maior parte das versões. Hoje, em muitos segmentos, menos de 5% dos compradores escolhem o manual. E quando quase ninguém compra, fica difícil para as montadoras justificarem o custo de continuar oferecendo. Mas aqui está o ponto mais importante. O câmbio manual ainda não morreu. Ele só deixou de ser padrão. Se você quiser um carro manual em 2026, ainda é possível encontrar. Só que agora você precisa procurar o carro certo e não esperar que qualquer modelo ofereça essa escolha. Porque cada carro manual vendido hoje é literalmente um voto para manter viva a experiência de dirigir de verdade. Quem ainda prefere manual, comenta eu. Número 2. Itens que sempre foram básicos e que finalmente estão voltando a ser básicos. Esse aqui aconteceu quase sem ninguém perceber. Foi a era dos carros de entrada que só existiam no anúncio. Durante anos, as montadoras começaram a divulgar preços iniciais cada vez mais baixos. Mas quando você chegava na concessionária, descobria a verdade. O carro básico vinha praticamente vazio. Itens que sempre fizeram parte de qualquer carro começaram a virar opcionais caros. Pintura metálica, rodas de liga leve, central multimídia, câmera de ré, sensores de estacionamento, chave presencial. E em alguns casos, até o step desapareceu. Coisas simples, baratas de produzir, passaram a aparecer em pacotes que aumentavam o preço em milhares de reais. E aí o consumidor brasileiro começou a perceber algo estranho. Você comprava um carro zero e ainda precisava pagar extra para ele parecer completo. Só que agora o jogo começou a mudar. Parte disso vem de regulamentações internacionais que tornaram alguns itens de segurança obrigatórios, como câmera de ré e sistemas automáticos de frenagem.
Mas aqui no Brasil, a mudança veio principalmente por outro motivo: concorrência. Marcas que chegaram oferecendo mais pelo mesmo preço começaram a expor o exagero das versões básicas. Enquanto alguns modelos tradicionais cobravam caro por equipamento simples, carros focados em custo-benefício passaram a entregar muito mais já de fábrica. E o consumidor percebeu rápido: quando um carro mais acessível sai da loja mais equipado do que outro bem mais caro, a comparação acontece automaticamente. E isso forçou uma reação. Hoje vemos modelos trazendo novamente de série itens que antes estavam escondidos em pacotes opcionais. A Hyundai Motor Company, por exemplo, ganhou muito espaço justamente por oferecer versões de entrada bem completas, algo que o brasileiro valoriza demais. Até marcas premium começaram a recuar, porque cobrar separado por itens básicos começa a gerar uma sensação perigosa. Há de que o cliente está sendo cobrado 2 vezes pelo mesmo carro. E ninguém quer pagar caro em um 0 km, para descobrir que até o tapete virou opcional. Número 1. A liberdade de entender, cuidar e manter o seu próprio carro. Esse aqui talvez seja o ponto mais importante de todo o vídeo. Porque, no fundo, ele engloba absolutamente tudo que a gente falou até agora. Durante quase 2 décadas, muitas montadoras seguiram exatamente o mesmo caminho. Carros cada vez mais fechados, diagnósticos que só funcionam na concessionária, peças bloqueadas por software e funções que simplesmente param de funcionar se você não pagar. A lógica era clara, mesmo que ninguém dissesse isso em voz alta: transformar o dono do carro em dependente da marca. Uma simples troca de bateria precisava de scanner. Um sensor barato virava uma conta de milhares de reais. E até revisões básicas começaram a exigir ferramentas exclusivas. No Brasil, isso pesa ainda mais. Porque, diferente da Europa, aqui muita gente roda longe de concessionária, pega estrada ruim, enfrenta calor extremo, buraco, enchente, e precisa de um carro que possa ser resolvido na oficina do bairro, não só dentro de um prédio de vidro. E é exatamente aí que a maré começou a virar. No mundo todo, leis de direito ao reparo estão avançando, obrigando fabricantes a disponibilizar peças por mais tempo e liberar acesso a diagnósticos independentes. Até organismos de segurança perceberam algo óbvio: um carro não pode exigir conhecimento técnico avançado só para operar funções básicas. Mas o sinal mais forte não veio das leis. Veio do mercado. Carros simples, resistentes e fáceis de manter continuam vendendo, porque o motorista comum quer tranquilidade, não dependência tecnológica. E existe um dado muito revelador: as pessoas estão ficando cada vez mais tempo com seus carros. Não porque não querem trocar, mas porque muitos modelos novos ficaram complexos demais, caros demais e difíceis demais de manter fora da garantia. As montadoras perceberam isso. Esses recursos não estão voltando porque alguém teve uma iluminação divina dentro do escritório. Eles estão voltando porque o experimento deu errado. Pneus sem estepe deixaram motoristas na mão. Tudo na tela aumentou distração ao dirigir. Sistemas selados geraram mais reclamação do que inovação. E aqui vem a parte mais importante de todas. Você ajudou a causar essa mudança. Cada compra recusada, cada crítica, cada pessoa que olhou para um carro novo e disse: "Isso aqui complicou o que já funcionava". Foi assim que o mercado começou a reagir. Então o papel do motorista agora é simples. Continue escolhendo carros que respeitam quem dirige. Continue valorizando mecânica confiável. Continue evitando veículos que tratam o proprietário como usuário de aplicativo. Porque carro não é assinatura mensal. Carro é liberdade. E pela primeira vez em muitos anos, parece que essa liberdade está começando a voltar. Esses 9 recursos representam a primeira grande onda de bom senso voltando ao mundo automotivo. Botões físicos voltando por exigência de segurança. Step retornando como equipamento padrão. Controles do ar-condicionado que você consegue usar sem assistir um tutorial no YouTube antes. Mas calma, isso ainda não é vitória completa. A maioria dos carros ainda sai de fábrica sem vareta de óleo. O freio de mão manual continua ameaçado. E o câmbio manual hoje está em modo sobrevivência, não em crescimento. A verdade é que as fabricantes recuaram apenas no que era mais fácil. Nos pontos onde as reclamações eram mais barulhentas. O prejuízo de imagem era maior. E a solução custava menos dinheiro. A batalha mais difícil ainda continua. Agora eu quero saber de você.
Qual recurso removido dos carros modernos você mais gostaria que voltasse? Qual mudança recente de alguma fabricante mais te surpreendeu? Escreve aqui nos comentários, porque essa conversa realmente influencia o que acontece depois. Cada comentário, cada compartilhamento, cada decisão de compra, tudo isso envia um sinal direto para a indústria. E agora, pela primeira vez em muitos anos, eles estão ouvindo. Então vamos garantir que eles escutem alto e claro.